Hoje eu tenho o prazer, a honra, gente, vou confessar que eu tô até nervosa, meu coração tá acelerado, como há muito tempo não ficava, de receber essa mulher maravilhosa, muito foda aqui, Lara Nesteruk. Me nervosa tô eu, gente, eu nunca vivi esse momento. Tô muito feliz, muito obrigada pelo convite, foi um prazer aceitar, você é muito bonita, amei seu estúdio, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada a você por ter topado estar aqui. Tô sabendo que é o seu primeiro podcast. Meu primeiro podcast. Tô tendo essa honra de ser sua primeira. Pois é. Desvirginou-me, disse ela. Gente, eu tenho desculpa, mas eu vou ter o prazer agora de dizer que eu desvirginei a Lara no podcast. Queria agradecer ao Ícaro de Carvalho, que fez essa ponte. É o pai, né? É o pai. O pai manda, a gente obedece, não tem nem o que fazer. Tem moral esse homem, né? Tem. Mas tem motivo pra ter moral, né? É verdade. Porque, olha, não sei se estaria aqui desse jeito exatamente, não sei se nós estaríamos, não sei, é o pai. Vocês conheceram como? Então, na verdade, alguém me apresentou ele, alguém me disse, olha esse @ aqui. E eu caí já no primeiro meme. Aí pronto, pra mim o meme ganhou, então falei, não, que o meme era ácido, né? Aquela carinha de Ícaro, de Carvalho. E vocês ainda assim são amigos? Que as pessoas também... Ai, como ficam assim? chocadas. Você é amigo de uma... De uma ateia, agnóstica né? ateia. Agnóstica é que para algumas coisas a gente, quando a gente vai, é ruim, é difícil de falar disso sem ficar chato o papo, mas é assim, dentro dessa ideia, para algumas coisas você vai ser agnóstico, ou seja, você vai reconhecer que há algo que você não sabe, e para outras você vai ser ateia, ou seja, você vai reconhecer que tem tudo, que as respostas que você precisa estão lá. Então, dentro de um pensamento filosófico da existência de Deus, tem algumas coisas para as quais eu me consideraria ateia e outras para as quais eu me consideraria agnóstica, e não por falta não por um espaço que está aberto e que carece de algo, mas por ao longo dos anos eu ter chegado a essas conclusões. E aí, assim, por que então eu e o Ícaro, e eu e o Ítalo, por exemplo, que também é outro católico ferrenho, por que eu e a Cissa, minha amiga, que também é católica, que é a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, porque a gente se conheceu na internet, a Cissa fez um sinal da cruz na minha testa e foi tão lindo. E eu me emocionei, e as pessoas que assistiram aquilo já assistiam a gente há muito tempo, também se emocionaram. E a galera da Vanguarda que está vendo lembra desse momento. Por que eu consigo tão... Bom, meu próprio marido também, que também acredita em Deus, ele é adventista, sim. Isso eu não sabia. A minha família... Eu sou uma pessoa... Eu sou uma ateia sozinha, exatamente. Fora da curva. E por que dá certo? Por que funciona? Porque, basicamente, independente da crença de alguém, da religião de alguém, ou do partido político de alguém, da ideologia política de alguém, gostaria de pensar que estamos todos querendo que tudo seja melhor. E nessa de tudo seja melhor, a moralidade é o fim, é a base que a gente... É a base e o fim do que nós estamos buscando. Então, o cristianismo traz isso de uma forma tão perfeita que eu acho uma judiação, uma pena que os próprios cristãos não se valham da beleza que é o caminho a se trilhar dado pelo cristianismo. A mesma coisa acontece com o islamismo, a mesma coisa acontece com o judaísmo, a mesma coisa acontece com o budismo, que não é uma religião, mas é um estilo de vida e tem essa mesma base, e essa mesma coisa acontece com a ideologia pura de cada tentativa de melhorar o mundo. Então, assim, o Ícaro, e o Ítalo podem ser católicos, eu posso não ter uma religião, mas nós temos em comum essa busca por uma melhora da cena, do cenário. E o que une toda essa busca, e a única coisa pela qual a vida vale a pena, é o amor. Nossa, então, que lindo. Amor e conquistas são o sentido da vida. E amor e conquistas são coisas que um católico quer, ou pelo menos deveria querer, um evangélico quer, ou de repente deveria querer, um espírita, um bandista, um quimbandista, todo mundo. Por isso que a gente consegue conversar, se a gente mantiver o respeito e o amor em busca de conquista. Mas o que faz a gente te ouvir e prestar atenção nas coisas que você fala é que você realmente lê sobre, você estuda sobre. Você leu a Bíblia, você... Algumas vezes. Não só uma, né? Porque confesso que nunca li a Bíblia. É um livro grande, difícil, e para você ler mais... Tipo, a pessoa não vai entender lendo uma vez só, né? Na verdade, é porque eu vou te contar por que é algumas vezes. Quando se para estudar isso, não se lê de capa a capa. Então, a primeira coisa que é importante definir é diferente estudar e ler. Tem coisas que eu li e tem coisas que eu estudei. Pouco eu estudei, muito eu li.
porque não tem como, não adianta. Por mais que a gente tivesse 30 anos para fazer só isso, a gente não se aprofundaria totalmente em qualquer assunto. Então eu comecei, como eu vim de uma família evangélica, e o meu padrasto era pastor de igreja evangélica, e eu trabalhava na igreja evangélica, eu estava lá, eu tive um programa na rádio por mais de um ano, e eu preguei nesse ano todo. Então assim, esse era o meu meio. Então eu comecei a estudar teologia do ponto de vista protestante com 12, 13 anos por aí. E como eu não ia fazer faculdade ainda, quando me formei e tudo mais, a gente não tinha dinheiro, não tinha muito como fazer, eu queria estudar algo como se fosse faculdade. Então eu me dediquei bastante a estudar isso nessa época. Então, diferente de ler, eu me dediquei a estudar isso nessa época. Então assim, você vai acabar lendo a Bíblia inteira, porque primeiro você vai ler o Velho Testamento para entendê-lo. Depois você vai se aprofundar no Pentateuco, que são os primeiros 5. Para isso, você vai precisar também olhar escatologia para poder entender o que vem depois em relação ao primeiro. Depois você vai ter uma chave bíblica que te guia a estudar assuntos na Bíblia inteira. Então, dentro de uma chave bíblica, você pode querer estudar amor. E você vê em todas as partes do texto bíblico onde está amor e tentar relacioná-las. Depois você vai estudar só a vida dos apóstolos. E depois Paulo é uma faculdade sozinha. Então você poderia estudar Paulo sozinho e ele ser todo um ano inteiro de pesquisas. E aí, nisso, para ver, por exemplo, o Velho Testamento, você vai ver história. Você vai ter que ver historiadores falando sobre isso. E é aí que cai, depois para mim, de alguns anos, acho que eu estava com 21 para 22 anos, já tinha entrado na faculdade. Quando nessa... Quase 10 anos depois que você começou, que eu comecei... que nessa eu senti, em algum momento do estudo de teologia, por mais que ele seja mais protestante ou seja mais para o lado católico, enfim, se você estudar patrística, em algum momento você vai sentir a necessidade de ver filosofia de perto. E aí foi começando a ver filosofia que não tem como ver teologia e filosofia e não ver evolução. Não ver biologia e física e evolução darwiniana. E foi assim que as dúvidas para mim foram sanadas. Então, as pequenas dúvidas que eu tinha foram sanadas. Não é um tipo de assunto, Emi, que eu gosto de... Não que eu não gosto de conversar assim, desse jeito. Amo. Não é um tipo de assunto que eu gosto de usar contra alguém. Eu nunca vou fazer isso. Então, quando alguém me pergunta, mas você não viu milagres? Eu digo, sim, eu fui o canal de operação deles. Eu vi aquilo na minha frente. Eu morei dentro. Morei na igreja por muitos anos. Eu vi essas coisas. É que hoje, para mim, elas têm explicação. O que eu não gosto na conversa é, nesse ponto, alguém que não está interessado na explicação, mas está interessado no desafio, me dizer, então qual é? Então como é que você explica? Então como é... É isso que não é legal. Uhum. É isso que não leva pra frente, entende? É isso que a gente não ganha nada com esse tipo de conversa. É esse tipo de debate que em outras áreas, pra mim, política, comportamento humano, desenvolvimento pessoal, é esse tipo de debate que não enriquece. Então a gente vem dessa coisa do debate enriquece, o debate enriquece. Não é todo debate que enriquece. Esse debate na postura ruim, para mim, ele não traz muita coisa. Então, com o Ítalo, por exemplo, a gente conversa sobre essas coisas, a gente já conversou sobre essas coisas e foi interessantíssimo. Eu imagino, eu queria ter ouvido essa conversa. Mas porque sempre a postura dos dois é gostosa. E na internet não dá para ter muito isso. Vocês se respeitam, né? 100%. E não é só o caso de respeitar. Eu sempre falo para os meus amigos que acreditam que eu conto com suas orações. Com certeza. Então, se eu estiver passando... Porque para mim não é a oração. É alguém dizer, eu parei para pensar em você e pegar aquilo que é o mais precioso para mim, que é o meu Deus, e coloquei você nisso. Porra, que mais eu quero dessa pessoa?